O segundo trecho que eu queria citar, no ensaio dele, está no momento em que ele situa a obra de Antônio Cândido num arco de grandes pensadores da formação da sociedade brasileira. Ele diz aqui, o Roberto, que ele vai se apoiar naqueles que ele considera mais progressistas, que são Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque e Celso Furtado. Eu acrescentaria aqui, por até um viés acadêmico, eu diria que no caso de Antônio Cândido, você pensando na obra de Antônio Cândido, que é necessário acrescentar a essa coleção que ele está situando aqui, é necessário acrescentar Gilberto Freire, Raimundo Faoro, Paulo Prado, Retrato do Brasil, para situar essa geração que trabalha, ou que começa a trabalhar na primeira metade do século XX, para não recuar mais tempo, Euclides da Cunha, o próprio Machado de Assis e outros escritores, E também é um crítico que tem uma grande importância na leitura de Antônio Cândido, que é Augusto Maia, que é fundamental como abordagem crítica, e também, claro, os casos de Romero, de José Veríssimo, que já são mais do começo do século. Mas por que ele diz? Porque esses ensaístas, eles discutem, são todos eles ligados explícita ou implicitamente à palavra formação. Inclusive o Celso Furtado tem um livro chamado A Formação da Economia, a Formação Econômica do Brasil. O que ele vai apontar como notável? Todos eles, esses ensaístas, ou quase todos, situam a formação do seu objeto, a economia, a sociedade, como algo a se completar no futuro. E Antônio Cândido é o único, que é o Tratado da Literatura, que diz que ela se formou no passado, que ela já estava formada, mesmo quando a sociedade nacional não era vista pela intelectualidade como formada, como acabada, no seu processo formativo, devido aos problemas, enfim, de integração, a permanência da escravidão, a permanência de traços coloniais ou outros. Diz ele, então, o quadro se presta a reflexões sobre as liberdades e vinculações complicadas da literatura, a qual pode atingir organicidade sem que ocorra o mesmo com a sociedade a que ela corresponde. Vemos no livro de Antônio Cândido que a elite brasileira, na sua parte interessada em letras, pôde alcançar um grau considerável de organização mental, a ponto de produzir obras-primas. A referência do Roberto aqui é Machado de Assis. Sem que isso significasse que a sociedade da qual esta mesma elite se beneficia chegasse a um grau de civilidade apreciável. Nesse sentido, trata-se de uma descrição do progresso abrasileiro, com a acumulação muito considerável no plano da elite e sem maior transformação das iniquidades coloniais. Com a distância no tempo, pode-se também dizer que essa visão do acontecido, apresentada por Antônio Cândido, resultou mais sóbria e realista que as dos outros autores de que falamos. É como se nos dissesse que de fato ocorreu um processo formativo no Brasil e que houve esferas, no caso específico a literária, que se completaram de modo muitas vezes até admirável, sem que por isso o conjunto esteja em via de se integrar. O esforço de formação é menos salvador do que parecia, talvez porque a nação seja algo menos coeso do que a palavra faz imaginar. Aí ele prossegue discutindo se a sociedade brasileira, isso era em 1998, está ainda em processo de formação, se não está em processo de desagregação, que são ligados àquele momento histórico. Da Lígia, eu tomei uma observação aqui também, que tem a ver com a relação, que coloca em relação o ensaísta e o professor, que remete justamente à questão do diálogo. Diz ela aqui no seu trabalho: trata-se de pensar o gênero escolhido pelo crítico, o ensaio, como aparentado como método do professor, sendo subjacente a ambos uma atitude de extremo respeito pelo interlocutor, sem condescendência nem falsos democratismos, ou seja, sem abrir mão da lição a oferecer, do sentido a afirmar, embora dialogicamente, abrindo-se à interpelação de outras vozes e de outras leituras que tudo podem contestar e revisar, desde que mantenham o mesmo rigor e a mesma abertura.
Essa concepção do ensaio, aberta e rigorosa, combina, como na aula, ideias socialistas, aqui colocadas entre aspas, e atitudes liberais, também colocadas entre aspas. O que, a propósito, me faz lembrar que Antônio Cândido me disse uma vez que todo socialista que esquece os ideais liberais vira autoritário, e que todo liberal que esquece princípios socialistas vira um reacionário, coisa que eu acho que ele tem razão. E parece nascer de uma profunda intuição, aperfeiçoada na longa prática de ensinar, de ler e de escrever, de que, para lidar com textos e pessoas, é preciso combinar razão e sensibilidade, empatia e distância, afirmação e dúvida, concentração com alguma dispersão, direito à palavra com direito ao silêncio. Ou seja, eu penso que esse trecho da Lígia ressalta eu diria assim, é a vocação que Antônio Cândido tem junto com a sua atividade escrita para a consciência de que o intelectual trabalha num espaço público, aqui no caso o espaço da formação educacional, e que concebe esse espaço como um espaço público. Quer dizer, o intelectual ensaísta, nesse sentido, Cândido e Rama talvez sejam os dois maiores exemplos, entre muitos, na América Latina, não é? É aquele intelectual que se vê, que vê a sua palavra dentro do espaço público e como um esforço de tornar pública a reflexão e não privatizá-la, como é a tendência atual no campo universitário, inclusive no mundo inteiro, não é só no Brasil. Bom, penso que a leitura destes trechos elucida bastante o que as perguntas feitas querem investigar mais a fundo. Como já disse várias vezes o próprio professor Antônio Cândido, e repetiu em nossa entrevista telefônica, na construção do ponto de vista crítico, nada substitui o confronto, no sentido italiano de diálogo. Em português, confronto pode ser o que vai acontecer hoje à noite, né? Mas, no sentido italiano, não. É o momento justamente do diálogo entre as partes, né? Mesmo que opostas, que se põem em confronto para dialogar, né? No confronto com as obras literárias, com a obra literária. Por quê? Porque tanto o gesto crítico deve elucidar a obra, em diálogo com o seu contexto, com o contexto crítico, com a fortuna crítica, a que construiu a obra e a que ela própria obra construiu, quanto se deve deixar elucidar por ela e através dela, expondo seus pressupostos e sua visada de futuro para o diálogo com a leitura que ela despertar. Ou seja, faz parte do trabalho crítico, nesse sentido, de consciência de estar no espaço público, o não fechar-se sobre si mesmo, o não apresentar-se como monólogo autoritário, ou de estilo autoritário, porque não quer dizer que a pessoa, ela deva ser autoritária em si mesma, algo assim, mas ao contrário, se apresentar mesmo como lacunosa, como aberta ao silêncio e à palavra do outro. Por isso a forma do ensaio. O que conforma esse gesto crítico de Antônio Cândido é a sua vocação crítica, inseparável do questionamento das estruturas sociais em que se dá o gesto da leitura, e sua consideração do processo formativo exatamente como um processo, não como uma cristalização. O gesto crítico não vai atrás de uma gema. Aqui me permitam uma comparação burlesca, algo burlesca, mas eu não encontrei melhor. O gesto crítico não vai atrás de uma gema que deu um pinto, se me permite a comparação algo burlesca, mas sim buscar um destino para o pinto, não necessariamente aquele que lhe haviam traçado de antemão, qual seja, o da gaiola do engorde produtivo, para depois ir para a panela da exploração, mas o do empreendimento do improvável, mas necessário voo da liberdade. Mas o do empreendimento do improvável, mas necessário voo da liberdade. Antônio Cândido focaliza o processo de formação da literatura brasileira como se realizando entre o arcadismo e o romantismo tardio. Ele fecha a reflexão sobre a formação com a visão sobre a crítica e a análise do célebre ensaio de Machado de Assis, Notícia da Atual Literatura Brasileira, publicado em 1873 no jornal em Nova York, e que depois ficou conhecido e famoso com o nome de Instinto de Nacionalidade.
Mas isso não significa, ele diz que nesse momento a literatura brasileira atingiu a sua maturidade, que ao se espelhar, ao tornar possível aquela crítica de Machado, né, essa literatura dava demonstração de uma maturidade que Antônio Cândido concebe como a possibilidade de uma autorreferência, como um sistema, sem prejuízo das inúmeras contribuições e diálogos com todas as outras culturas, naturalmente, né? Mas isso não significa que o processo formativo da própria literatura e seu papel crítico dentro do processo de formação da sociedade brasileira tenha terminado ou acabado. Não, ele continuou, e não só continuou, como continua, ainda hoje. Não só em relação às obras consideradas, poderíamos fazer isso com as obras de hoje, e seu presente imediato, mas também nos desdobramentos dos processos e gestos críticos por ele, processo formativo, desencadeado. Prova disto é o fato de que, tanto nas academias como fora delas, Machado de Assis é, hoje em dia, dos autores mais contemporâneos do século XXI, dos mais estudados no Brasil inteiro. E fora do Brasil, como eu digo, ainda mais agora que foi descoberto, entre aspas, pela crítica europeia e norte-americana. Aqui, com 100 anos de atraso, reconheceu a importância de Machado de Assis. Em muitos casos, em outros casos não, reconhecia muito antes, evidentemente, né? Mas agora Machado de Assis faz parte do cânone universitário bem informado quase que no mundo inteiro, né? Pelo menos Machado, você fala em Guimarães Rosa, Clarice Lispector e outros autores. Eu ressalto isso porque eu quero também ressaltar que Antônio Cândido escreve, quer dizer, quando ele escreve a formação da literatura brasileira, e aqui eu vou usar uma palavra muito escorregadia, ele escreve a formação da literatura brasileira do ponto de vista do desejo. Digo que escorregadio porque isso pode se prestar a considerações às vezes muito inoportunas, né? Até porque a palavra desejo virou um shifter do nosso tema, uma palavra que se emprega para tudo, né? Que justifica muita coisa. Mas o que eu quero dizer com isso e o que isso se reporta à obra de Cândido, né? Ele não escreveu a formação da literatura brasileira buscando justamente um processo destituído da constituição consciente de projetos. Eles não. Se nós vamos estudar a formação da literatura brasileira, nos interessa estudar, quer dizer, o ponto zero desta formação. Houve coisas anteriores, mas o ponto zero desta formação, a pedra fundamental, se dá no momento em que a intelectualidade brasileira, os homens letrados, se deram o desejo, a tarefa, a missão, que se use a palavra, de criar uma literatura brasileira. Se nós chegássemos, eu digo em outro ensaio aqui, se nós chegássemos para o Padre Vieira, no século XVII, né, eu fosse lá um jornalista, com o meu gravador na mão, disse: Padre Vieira, o senhor está criando a literatura brasileira? Ele perguntar o quê? E não ia nem saber do que eu estava falando, né? Não fazia sentido para ele essa questão. Não tinha sentido. Assim como se eu perguntasse para o Padre Vieira o que é a natureza, ele me responderia apontando para o céu. Isso é a natureza. Isso aqui é uma confusão que o diabo armou. A natureza está no céu, onde a ordem inicial das coisas está mais ou menos preservada, embora a lua tenha sido manchada pelas emanações terríveis que subiram depois do pecado original na Terra. Se eu perguntar para um poeta romântico, né, onde está a natureza, ele vai me apontar uma paisagem, um quadro, né? E se eu perguntar hoje em dia onde está a natureza, vão me apontar uma reserva biológica, né? Uma reserva que está lá e que ninguém quer que mexa, não sei o quê. Mudaram muito as coisas. Mas Antônio Cândido, portanto, ele toma como o ponto zero, assim, a pedra fundamental, o desejo consciente de construir uma literatura nacional. E ele mostra, inclusive, como que esse desejo também é uma construção. Não foi uma coisa que veio do fundo ou de uma natureza humana. Não, ele mostra como isso foi uma construção, às vezes até por acaso, né? Como ele mostra em relação aos Árcades, por exemplo. Ele diz, a maioria dos Árcades sequer se conhecer entre eles, né? Alguns conheceram na Conjura Mineira, né? Mas Basílio da Gama nunca encontrou Tomás Antônio Gonzaga,
Cláudio Manuel e Tomás Antônio Silva Marenga, eles se encontraram junto com outros, né? Santa Rita Durão provavelmente não iria participar da conjura mineira nem que lhe prometesse o papado, né? Porque os seus propósitos eram inteiramente diferentes. Mas isso não importa, eles constituíram uma articulação, né? que mais tarde foi lida pelos românticos como uma articulação, né? E ele diz que justamente esse ensaio de Machado é a prova, né, dessa maturidade que ele chama, porque o que faz o ensaio de Machado é ler a articulação dessa articulação, né? Particularmente no momento em que ele diz que os românticos aceitaram dos Árcades o Boréia, Itapema, agora não me lembro exatamente quais são os atributos indígenas que eles aceitam, né? E rejeitaram o cajado e a pastora como não sendo nacionais, né? E diz o Machado, muito machadianamente, assim, né? Sempre nas entrelinhas, assim, sinuosidades, assim. E nisto havia mais erro do que acerto. Ele está dizendo, os românticos erraram ao tomar o nacionalismo como valor de juízo crítico, estético, né? Mas como ele diz que nisto havia mais erro do que acerto, algum acerto havia também, né? É uma frase muito interessante, assim, do ponto de vista crítico, né? E o Antônio Cândido, inclusive, elabora a reflexão a partir daí. Voltaremos a isto, tá? Vendo os processos sociais, a cultura como parte e como todo nesses processos, a partir de um ponto de vista como o de Antônio Cândido, descortina-se uma, dentre outras possíveis, homologia entre esses processos sociais e a forma do ensaio. Também o processo de formação da sociedade brasileira é um ensaio. E aqui posso eu dizer, né, também, e às vezes nele há mais erro do que acerto, né? Embora algum acerto haja também, né? É um ensaio contraditório, aberto, inacabado, cheio de vai e de vens, problemático, um processo cheio de diálogos, de autoritarismos, de silêncios às vezes forçados, de exílios e retornos, cheio de som e fúria, para tomarmos uma expressão de Shakespeare. É esse dinamismo que a forma do ensaio capta na obra de Antônio Cândido e ajuda a formular uma vocação para o diálogo, não para o monólogo impositivo e ditatorial. Isto é, não pela negação do outro, mas, ao contrário, pela sua interpelação e pela ideia de que este texto também será interpelado, como foi, algumas vezes, muito veementemente, outras menos. Como me dirigir uma pergunta pessoal sobre a inspiração dos ensaios de Antônio Cândido, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, então, me reportando a um ensaio para uma revista acadêmica, chama-se Sala Preta, que eu escrevi desenvolvendo um aspecto que Antônio Cândido deixou em suspenso. Esse livro de Antônio Cândido, A Formação da Literatura Brasileira, como ressalta Roberto Schwartz, conhecimento de quem tenha se aproximado, ele foi duramente criticado pelo que o Haroldo de Campos, que era um poeta, tradutor e crítico extremamente respeitável, chamou de o sequestro do Barão. Eu penso que existe um anacronismo nisso, por essa questão que eu mencionei aqui, né? O Haroldo cobra Antônio Cândido que ele deveria ter citado mais Gregório de Matos. Entretanto, Gregório de Matos só foi incorporado ao cânone, ao panteão, ao que se queira, da literatura brasileira no século XIX, particularmente depois das edições dos florilégios da literatura brasileira, né? Até alguns por críticos europeus que foram para o Brasil, já no período romântico, e particularmente depois das edições feitas a partir de 1880, né? Assim como o José de Anchieta, por exemplo, também, cuja obra começou a ser editada na década de 40 do século XX, né? E se tornou até uma fonte de inspiração do teatro popular no Brasil até hoje. Mas, de todo modo,
dizer, eu me reportei nesse ensaio aqui, eu tenho toda a liberdade para fazer isso, porque eu já conversei com o professor Antônio Cândido sobre isso, já discutimos, eu jamais faria algo de dar uma folha seca pelas costas da barreira dele, isso seria uma injustiça. E mesmo nesse ensaio eu justifico essa ideia que eu menciono ali, através da justificativa do próprio Antônio Cândido. Na formação da literatura brasileira há um problema, que eu considero um problema. Não há uma única palavra sobre teatro. Isso é um problema. Não é da mesma natureza que Gregório de Matos. É um problema por quê? Por causa do próprio espectro cultural do século XIX, onde o teatro, a dramaturgia, era parte da literatura. Quando Antônio Cândido publica a formação, já não era. A dramaturgia já tinha se tornado parte da cena, e não a fundadora da cena. Mas no século XIX não era assim. No século XIX, a dramaturgia, pelo menos aquela que buscava ser canônica, e não era só no Brasil, mas também nas fontes inspiradoras da dramaturgia brasileira, a francesa em particular e outras mais, a dramaturgia ainda obedecia, inclusive para os românticos brasileiros, que tinham uma formação clássica, a maioria deles, a dramaturgia ainda era parte da poética literária. E mais, todos esses escritores do século XIX, ou quase todos, se dirigiram para o teatro. Por quê? Porque eles viam o teatro como o braço armado da intelectualidade. Era o braço formativo. Era o braço que se dirigia, inclusive, a um público iletrado. Embora o alcance da literatura no Brasil, nessa época, é muito maior do que a gente pensa. Não tem nenhuma estatística para falar disso. Mas tem os depoimentos de vários escritores, de como que, inclusive, entre os estudantes, as obras literárias eram lidas em voz alta. Das mulheres, às vezes os escravos domésticos. Quer dizer, o alcance da literatura era muito maior. O que está reportado, inclusive, pelo próprio Antônio Cândido na formação da literatura brasileira, dizendo que, através disso, a literatura brasileira adquiriu uma certa musicalidade. E aí eu faço um comentário meu quando o professor diz assim, essa musicalidade, eu acho que ele está... Eu acho que ele está falando de algo meio enjoativo. Um pouco, é mais Macedo do que Alencar, tá certo? Mais um certo Alencar do que um certo Machado de Assis, digamos assim. Mas isso é uma condição da própria literatura. E que o próprio Antônio Cândido diz, se isso lhe trouxe certas características de uma certa oscilação do ponto de vista estético, isto lhe deu uma grande comunicabilidade, que ia além da letra, muito além da letra impressa. Mas, de todo jeito, essa intelectualidade via, portanto, no teatro, esse seu braço armado. Ora, o fato de Antônio Cândido não ter incluído o teatro corroborou, ou ajudou a corroborar, o vaticínio de Machado de Assis. Qual foi o vaticínio de Machado de Assis? Machado de Assis, ao escrever a Notícia da Literatura Brasileira, em 1873, ele fala, a poesia... Eu não vou fazer análise completa aqui do caso, e nem do que eu trato nesse artigo, esse ensaio se chama A Dor e o Júbilo, Arthur Azevedo e a Formação da Dramaturgia Brasileira. Não vai dar tempo, mas a Machado de Assis analisa a formação da poesia, a formação da ficção, a formação da língua, a formação da crítica. Depois ele põe assim, o teatro. Aí diz assim, esse capítulo não existe. Infelizmente, já existiu, mas não existe. Porque hoje o teatro brasileiro está tomado pela farsa aparatosa, pelo cancã, pelas obscenidades, e isso não é teatro. Aí ele faz uma diatribe assim, arrasando com o coitado do Teatro Nacional. Outros escritores, depois o José Veríssimo, Silvio Romero, disseram que não era bem assim, que tudo bem, o teatro, como diz o Silvio Romero, até citei aqui na epígrafe, a epígrafe é do Silvio Romero, geralmente se repete ser a dramaturgia a parte mais enfesada da literatura brasileira. Enfesada é não desenvolvida, aquela criancinha que não cresce.
Nosso valor por este lado não tem sido tão insignificante como sempre se disse e continua a dizer. O José Veríssimo também vai dizer, não, tem teatro no Brasil, sim, e bom teatro. Mas ele insinua uma coisa assim, o problema está na sociedade. A sociedade brasileira ele usa a palavra canhestra, ele quer dizer atrasada demais para dar lugar ao drama moderno. O que ele via como o drama moderno? Era aquilo que hoje nós chamaríamos os grandes dramalhões do século XIX. Né? Ele diz, mas em compensação na comédia nós tivemos um acerto notável. Ocorre que os intelectuais brasileiros não gostavam muito disso. Eles queriam a peça séria. Né? O Brasil tinha que dar exemplo ao mundo. Né? Se a Inglaterra tinha levado não sei quantos anos para produzir o William Shakespeare, 7 séculos para produzir o William Shakespeare, se a França todos tantos para produzir o Victor Hugo, nós tínhamos que produzir o nosso Shakespeare em 50 anos. E no campo da peça séria, não bastava as comedinhas, as pachuchadas, como o Alencar chamou, do Sr. Pena. Né? Mas aí se deu o processo de formação de uma dramaturgia brasileira e que foi transmitida como legado para o século XX. Gostemos ou não disso. Né? Então eu digo aqui, não é por acaso que o artigo de Machado foi escolhido por Antônio Cândido para encerrar seu livro Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Nessa obra-chave da crítica brasileira, Antônio Cândido aponta os parâmetros da formação da nossa literatura. A literatura adquire foro de um atestado de maturidade espiritual, enquanto sistema que congrega um anelo espiritual, não despido de tensões entre autores, obra e público, etc. Fazer esta independência, segundo diz Machado de Assis, no seu Instinto de Nacionalidade, que não tem 7 de setembro nem Campo de Ipiranga, assinala Machado e ressalta Cândido, é trabalho de gerações. Diz então o autor da formação, encerrando o livro, e mais importante ainda, dando por completo o processo e realizado o projeto e por ele alcançado o desejo e cumprida a missão. Esse é o encerramento da formação da literatura brasileira. Essas palavras de Machado exprimem o ponto da maturidade crítica romântica, a consciência real de que o romantismo adquiriu do seu significado histórico. Elas são adequadas, portanto, para encerrar este livro, onde se procurou justamente descrever o processo por meio do qual os brasileiros tomaram consciência da sua existência espiritual e social através da literatura, combinando de modo vário os valores universais com a realidade local, e desta maneira ganhando o direito de exprimir o seu sonho, a sua dor, o seu júbilo, a sua modesta visão das coisas e do semelhante. Digo eu agora, encerrando a citação, foi de tudo isso que o teatro ficou de fora. Ficou de fora. Nem tanto. Porque se nós olharmos bem para essa construção que encerra a formação da literatura brasileira, nós vamos encontrar uma coisa muito curiosa aqui. Que justamente por isso que eu tomei essa expressão como título do meu ensaio. Né? O sonho, a sua dor, o seu júbilo. Essa é uma expressão que vem do teatro, porque são as duas máscaras. Né? Eu acho que a capacidade do crítico se revela também no sentido de que ele tem a capacidade de dialogar com a sua sombra, com aquilo que talvez ele mesmo não perceba. Por que eu digo isso? Antônio Cândido tinha uma razão muito séria para não falar de teatro. É porque ele faz parte de uma geração de intelectuais brasileiros que justamente trocaram aquela hegemonia, vamos dizer assim, não dá para dizer que era absoluta, da crítica impressionista pelo ensaísmo informado com o rigor acadêmico. Então, nesse momento, o teatro tinha já uma grande independência estética, mesmo no Brasil, em relação à literatura. Os estudos dramáticos não eram mais parte dos... Havia até já os cursos de arte dramática, ou as escolas de arte dramática, e os cursos de letras eram outros. Né? Ao contrário, nos cursos de letras, o teatro, do qual eu tive a honra de fazer parte, o teatro era sempre uma espécie de uma ilha. Assim. Até hoje existe lá na Universidade de São Paulo uma sala que tem um azulejo que eu ganhei de presente do professor Dess, chama assim Beco do Teatro, que ele me trouxe de presente de São Luís do Maranhão. Mas isso corresponde realmente ao movimento teórico que aconteceu. A dramaturgia
ganhou escolas próprias, estudos próprios, formação. A crítica teatral se especializou enormemente. E na divisão de trabalho para a constituição da revista Clima, o teatro ficou por conta do crítico de teatro, que era o professor Décio Almeida Prado, assim como o cinema ficou por conta do crítico de cinema, que era o professor Paulo Emílio Salles Gomes, futuro professor Paulo Emílio Salles Gomes. E a literatura, que nesse momento passava a ser vista como mais poesia, ficção, né, e obras conexas ou limítrofes, né, a literatura ficou sob a responsabilidade do crítico literário, que era o Antônio Cândido. Então havia uma justificativa contextual para isso. Mas o fato é que dentro dessas contradições todas, né, a palavra formação e a palavra teatro acabaram se desencontrando durante muito tempo na visada da literatura brasileira. E esse meu ensaio aqui, A Dor e o Júbilo, não visa, na verdade, sequer fazer uma análise monumental, como fez o Antônio Cândido com tal erudição, mas eu diria assim, eu sou muito feliz, porque eu considero esse ensaio uma nota de rodapé da formação da literatura brasileira. Certo? Ao caso, portanto, do Antônio Cândido como inspirador, além de inspirador pela sua pessoa, pelas suas análises, etc., eu resolvi tomei a liberdade de citar este caso, quer dizer, mostrando como houve, assim, também, houve uma tentativa, aí no caso da minha parte, uma pergunta envolvia um aspecto pessoal, também de reflexão direta a partir da obra de Antônio Cândido, né? Não contra ela, eu detesto esse tipo de sensacionalismo. Agora eu vou reinventar a formação da literatura brasileira porque seja lá quem for esse descobri que o teatro é uma bobagem acadêmica. Vamos criar tudo de novo. Isso é bom para obter verbas, não para fazer crítica acadêmica sistemática, como o professor Antônio Cândido, Norton Freire, Décio Almeida Prado e tantos outros, Augusto Maia e Lúcia Miguel Pereira e tantos outros deram demonstração de Chiappini, Bernozzino na tradução, Zinga na língua, agora esqueci o teu nome lá mais. Eu sou uma vergonha. Bom, os Marcelos e os demais professores que estão aqui são um exemplo.